Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, Deus é louvado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, por milagre de abrir os olhos. Obrigado. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre aí com muita alegria no coração para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Seja bem-vindo no canal. Entre deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já a serva está preparada aqui para trazer a palavra em nome do Senhor Jesus. Que Ele coloque as palavras na minha boca como colocou na boca de Jeremias. Aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém, amém. Seja abençoado através desta palavra. Esse canal veio, o Senhor abriu esse canal para a serva ministrar a palavra, a oração, o louvor. Para todas as famílias, o Senhor veio para entrar nos lares, nas casas, para salvar, curar, libertar, sarar, abrir porta onde não tem saída e converter em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Perdão. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus? Deus é soberano, é fiel. Hoje nós vamos para Gênesis, capítulo 47, versículo 7. E o refrão da palavra vai falar assim: a autoridade espiritual para abençoar. Olha que forte, meus irmãos. A autoridade espiritual para abençoar. Vamos aprender mais um pouquinho aqui na palavra do Senhor? Toda honra e toda glória dada para Ele. Então nós vamos para Gênesis, capítulo 47, versículo 7. O versículo 7 vai falar assim: trouxe Josué a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Forte, hein? Vamos prosseguir para nós entender aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus de misericórdia, Deus de poder. Vamos lá, meus irmãos, para nós entender aqui um pouquinho o que o Senhor está falando conosco. Aleluia. Em Gênesis capítulo 28, versículo 13, Deus havia repetido a promessa que fez a Abraão, ao seu neto Jacó, dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele e por sua descendência. Portanto, Jacó possuía autoridade espiritual para abençoar o Faraó. Aleluia, glória a Deus. Vamos aprender aí. Em Gênesis capítulo 30, versículo 27, é dito que o Senhor abençoou Labão por amor de Jacó. A bênção de Deus acompanhou a Jacó ao ponto de outras pessoas serem abençoadas por Deus, por causa dele. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Presta atenção, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis 35, versículo 9, está escrito: e apareceu Deus outras vezes a Jacó vindo de Padã Arã. Repetindo.
Em Gênesis capítulo 35, versículo 9, está escrito: apareceu Deus outras vezes a Jacó, vindo de Padá Araã. Abençoou-o, glória a Deus. Repetidas vezes, Deus abençoou Jacó. A bênção de Deus acompanhava Jacó. Por isso, ele tinha autoridade espiritual para abençoar outros. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Digno de honra, de glória e de poder, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. É forte a palavra. Vamos prestar atenção para nós entender. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis capítulo 39, versículo 5, é dito que o Senhor abençoou a casa de egípcio por amor de José, e abençoou, e a bênção do Senhor foi sobre todo o que tinha na casa e no campo. A bênção divina que operava na vida de Jacó também operava na de seu filho José, e beneficiava até pessoas ímpias que estavam em volta dele. Olha que forte, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos, que forte. O Senhor está nos ensinando aqui, meus irmãos, como tem que abençoar, como ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Em Gênesis capítulo 48, versículo 15 e versículo 16, Jacó abençoou os seus netos, Efraim e Manassés, dizendo: o Deus em cuja presença andarão os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes, e sejam chamados neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidões no meio de terras. Olha que forte, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein, a palavra. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Em Gênesis 49, versículo 28, vimos que Israel abençoou a seus filhos segundo a bênção que cabia a cada um deles. Quem Jacó abençoasse era abençoado. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Aleluia. Em Levítico, capítulo 9, versículo 23, Moisés escreveu: então entrarão Moisés e Arão na terra da congregação, depois sairão e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos o povo. Arão foi escolhido por Deus para abençoar os filhos de Israel. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Forte, hein? Oh, glória! Em Josué, capítulo 14, versículo 13, é dito que Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebron em herança. Deus nos chamou para sermos abençoados e abençoadores de outras pessoas. Olha aí,
Deus nos chamou para ser abençoado e abençoador de outras pessoas. Os meus irmãos viram que a serva fala aqui, quase todos os dias, meus irmãos viram que o Senhor abriu esse canal, abençoou a serva para pregar aqui, e o Senhor falou que todos aqueles que abençoarem a serva, o Senhor abençoará 100 vezes mais. Porque a obra é dele. Ele me levantou para fazer a obra. E quem cuida de mim é ele. E quem estica a mão para mim, para me abençoar, ele vai abençoar 100 vezes mais. Olha que forte. Quando a serva fala, se inscreva no canal, deixe seu like, seja abençoado, está abençoando a obra de Deus, é porque o Senhor falou que essa terra é fértil. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você plantar aqui, você vai colher 100 vezes mais. É a boca de Deus que falou. E eu creio e acredito assim, amém? E a palavra está falando. A boca de Deus está falando aqui. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 129, versículo 8, o salmista nos abençoou, dizendo, a bênção do Senhor seja sobre vós. Vós abençoamos em nome do Senhor. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas e não para amaldiçoá-la ou lançar pragas sobre elas. Em Romanos capítulo 12, versículo 14, o apóstolo Paulo nos aconselhou: abençoai os que vós perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Olha aí, e não amaldiçoeis. Em vez de lançamos impropérios sobre os nossos inimigos, ou desejamos o seu mal, vamos abençoá-lo, pois ao fazermos isso, Deus mudará o coração deles e os mesmos poderão tornar-se seus melhores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Olha aí. Eita glória, meus irmãos, é forte, hein? Meus irmãos, quando eu ri, é surreal. É o Senhor falando na minha boca. Eu falo testemunho sobre isso. O Senhor já fez eu perdoar pessoas que um dia se magoaram comigo sem eu falar nada, porque alguém falou algo que eu não falei. E as pessoas fecharam o coração. E o Senhor viu. E o Senhor falou para a serva: filha, perdoa, eu vou te enviar. E essa pessoa estava em outra cidade, e o Senhor me deu a oportunidade dessa pessoa vir na minha cidade. A segunda vez, porque o Senhor pediu para mim fazer e eu não fiz. O Senhor falou para mim perdoar, e eu não perdoei. E a pessoa veio e eu não perdoei. Eu me escondi. E o Senhor me mostrou essa pessoa em sonho, que essa pessoa ia voltar de novo. O Senhor ia trazer essa pessoa nessa cidade para me perdoar. Pedir perdão. Não, era para me pedir perdão, porque a pessoa tinha mágoa de mim, por eu não falei com essa pessoa, eu não falava com essa pessoa, mas outras pessoas foi falar com essa pessoa algo que eu não falei, e essa pessoa se machucou. E o Senhor viu, e o Senhor falou: filha, pede perdão, e eu não queria pedir porque eu não falei nada, eu não machuquei, eu não magoei. Mas a segunda vez eu fiz isso, meus irmãos. Eu fiz, além daquilo que o Senhor me mandou. Eu fui até essa pessoa, pedi perdão. Meus irmãos, foi forte. Eu preparei uma mesa. Eu fiz além daquilo que o Senhor me pediu. Mas o Senhor viu tudo e eu obedeci ao Senhor. E eu fiquei em paz, em segurança, porque eu estava incomodada que o Senhor estava pedindo para mim fazer uma coisa que eu não tinha feito, mas essa pessoa estava machucada, magoada.
E eu pedi perdão para a pessoa. E surgiu uma alegria no coração. Sabe o que é uma alegria no coração? De você fazer o que Deus te pediu. De você alegrar o coração de Deus, obedecer. E eu obedeci. E essa pessoa viu que eu não falei. Deus queria revelar. Deus queria revelar para essa pessoa que não foi eu que machuquei o coração dele. Mas a outra pessoa que falou algo aumentou a situação. E Deus trouxe a paz entre mim e essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Creio que Deus vai continuar fazendo a obra no meu e no seu coração, que nós venhamos obedecer a palavra que o Senhor está falando aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar para nós entender, né, meus irmãos? A palavra veio para nós testemunhar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos para Romanos, continuando, Romanos capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo nos aconselha a abençoar os que vós perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Em vez de lançamos impropérios sobre os nossos inimigos, Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em vez de lançamos impropérios sobre os nossos inimigos, ou desejamos o seu mal, vamos abençoá-los, pois ao fazermos isso, Deus mudará o coração deles e os mesmos poderão tornar-se seus melhores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 7. É surreal, meus irmãos, essa palavra aqui. É surreal. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. Deus nos chamou para sermos uma bênção para outras pessoas. Deus abençoou as crianças. Em Marcos capítulo 10, versículo 16, abençoou os discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 50, abençoou Israel. Atos capítulo 3, versículo 26, e abençoou todos nós. Gênesis capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Forte a palavra, hein? Eita Deus, esse Deus é grande, maravilhoso, digno e fiel, meus irmãos. Esse Deus proverá em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Meus irmãos, é forte, hein? Quando Deus manda a palavra, é porque Ele sabe que nós precisamos ouvir. Eu sou testemunha nesse canal. O Senhor me levantou aqui como uma testemunha viva, para me testemunhar as grandezas do Senhor. Olha que forte. Se você me acompanhar do começo ao fim, você viu que eu já testemunhei muitas vezes, muitas coisas. E eu peço todos os dias para que Deus venha renovar os meus testemunhos, para mim estar contando aqui, porque os nossos testemunhos levantam outras pessoas que estão com a fé morta, que aí estão rancorosos, aí estão com as suas bênçãos amarradas por causa de alguma coisa. Eu fui muito abençoada, meus irmãos, quando eu obedeci o Senhor. Muito abençoado. O Senhor provê na minha vida situações assim que eu nem acreditei que veio até as minhas bênçãos. Deus é maravilhoso. Deus é digno e é fiel. É só obedecer. Não tem como dar errado. Amém? O Senhor gosta de obediência, que você abra o seu coração para Ele entrar e fazer proeza e maravilha. Confessar Ele como seu único, suficiente Salvador. Através desta palavra eu vou fazer o convite para meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador? Ele quer que você abra a sua boca e confesse. Amém? E você vai ali no cantinho particular com Ele, Deus e você e Deus, e fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, salva-me, minha casa e minha família. E Deus vai fazer isso. Você abriu seu coração, você confessou, você falou, você quis isso para você em nome de Jesus. Amém?
E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado, te dar o dedo que é leve, o Espírito Santo vai te abraçar. E daí para frente, deixa Deus te guiar. Mas não fica parado, não. Vamos lutar pelas nossas vitórias em nome de Jesus. Amém? Pelas nossas conquistas, junto com Deus, chamando a Deus, apresentando para o Senhor, em comunhão com Ele, jejuando pela causa. E tudo mais Ele fará em nome do Senhor Jesus. Amém? E você que saiu da presença do Senhor, volte. O convite é para você também, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E envie esta palavra a outras pessoas. Sei que você conhece pessoas que precisam ouvir esta palavra. Peça para se inscrever, que a serva vai ficar em oração pela sua vida, em oração, intercedendo por você e por todos aqueles que estão aos seus arredores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.